Olá, eu sou o professor Branco, tudo bom? Eu espero que sim. Quero falar com vocês hoje sobre uma questão ou problemática que aparece volta e meia na internet. E como isso talvez faça parte de alguma necessidade de explicação dentro de sala de aula, é bem comum que isso aconteça, mas não é e nem faz parte do conteúdo. Mas, de vez em quando, a gente acaba usando esse tipo de discussão. Jesus é comunista? Jesus é capitalista? Afinal, quem era Jesus? De que lado ele está? Ele é direita, ele é esquerda e assim por diante? Bom, para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que lembrar que nada é. Ou seja, eu não posso simplesmente fazer uma afirmação, que essa afirmação ela incorre em não trabalhar com toda a dinâmica de uma realidade. Ou seja, existem várias outras dinâmicas que estão ligadas ao processo que precisam ser percebidas para a gente poder ver o quadro inteiro, dentro da devida complexidade. Ah, tá me enrolando, tá querendo dizer que isso... Não é isso. E é por isso que eu vou tentar fazer com que você compreenda todas essas camadas que a gente vai ter que passar para poder dizer isso ou aquilo. Primeira coisa que a gente já coloca na mesa é o seguinte: Jesus não é capitalista, Jesus não é comunista, Jesus, ele não tem um discurso dentro dessas dinâmicas. Ele não tem um discurso dentro desta estrutura de regras. Como assim? Jesus viveu num mundo onde ele trabalhou com pessoas que viviam dentro desse mundo. E se eu acredito que Jesus é um Messias e extrapola o seu tempo, o que ele falava nesse tempo tem que servir para os outros tempos. Então, se eu quiser dizer que Jesus falou e era para fazer tal coisa naquele tempo, eu estou destruindo todo o crescimento da realidade na qual a gente vive hoje, com outros mecanismos, outras necessidades, e estou dizendo que isso não pode ser. Não é isso a proposta de quem extrapola o tempo. Acreditando e crendo que Jesus é atemporal, ele está fora do tempo na sua mensagem, ele está fora do tempo na sua salvação. Vamos pensar dessa maneira. Para fins desse raciocínio, a gente poder estabelecer uma coerência. Jesus, quando ele aparece, ele não estabelece regras, ele estabelece princípios. Os princípios ultrapassam o tempo, se assim você quiser desejar e pensar que existem algo que seja universal. Esses princípios universais, fora do tempo e além do tempo, é que são, então, permanentes dentro da nossa história. Assim, quando você diz não matará, você está dizendo lá no tempo de Jesus, Abraão, Moisés, Davi, e é um tempo muito grande, mas com uma mudança um pouco mais lenta, porque a maneira pela qual o mundo funcionava lá era diferente, já que não tinha internet, não tinha correio, as coisas eram um pouco mais lentas. A gente pode fazer que esses 6.000 anos ficar bem apertadinho e botar eles numa embalagem só. Então, vamos imaginar que não matarás, nessa ideia lá do tempo de Moisés, no tempo de Jesus, não matarás está muito mais ligado a você não acabar com a vida do seu inimigo, não fazer uma guerra, não matar alguém por vaidade. Isso não pode estar na cabeça de Jesus, vê se estivesse, mas na cabeça dessa comunidade e sociedade, dessa dinâmica de complexidade desse período, a pessoa tentar imaginar um aborto em 16 semanas, 20 semanas, 4 meses, 1 mês, 1 dia. Não tem como essa pessoa tentar compreender que Jesus estava falando para não usar preservativo ou não usar anticoncepcionais nas mulheres. Entendeu? Então, naquele tempo, não matar é isso. É um princípio. Esse princípio, hoje, ele pode nortear esses pontos. De eu estabelecer que a vida não é só numa guerra, não é só numa discussão, é em outras coisas. Isso é um princípio, não uma regra. Vamos tentar imaginar que essa complexidade, antigamente, ela funcionava da seguinte maneira. Eu acho que esse é um exemplo que se usa e se pode usar hoje, né? Uma mulher está grávida, ela vai ter um filho, espera-se que ela vai ter um filho, e lá, quando ela vai ter o filho, por algum motivo, nunca consegui entender isso, mas vamos imaginar que o médico vai ter que consultar a família, ou ele vai ter que decidir na hora, se ele salva
a mãe e a criança morre, ou ele salva a criança e a mãe morre, ou ele não faz nada e as duas pessoas morrem. Pelo princípio de não matar, ele vai ter que matar alguém para alguém ficar vivo, senão ele está matando dois. Existe um mais dois morre, menos dois morre. Se ele não fizer nada, é Deus que está fazendo, é a vontade de Deus. Ou seja, essa discussão vai acontecer, mas não tem uma regra. Isso não foi dito lá. Isso é uma compreensão usando um princípio de lá. Então, se eu estou pegando um princípio de lá para resolver um problema daqui, esse daqui é daqui, não é de lá. Então, quando a gente for falar de comunismo, o comunismo é daqui, ele não é de lá. Embora a gente tenha indícios de um comunismo, um cristianismo primitivo, muito comunista e assim por diante, vamos pular isso para não dar briga, vamos falar sobre essa questão, ou seja, os princípios com os quais se organizavam e se pensavam essas necessidades estão condizentes com o que era possível você fazer como solidariedade naquele tempo. Hoje, talvez essa solidariedade possa acontecer no desconto da tua conta de energia, ou seja, você vai pagar energia, paga mais R$10 para a Legião da Boa Vontade, paga mais R$10 para um dízimo, paga mais R$10 para a campanha de alguém que precise de alguma coisa na sociedade e se inscreveu para ganhar esse dinheiro, entendido? Como isso vai se desdobrar dentro da dinâmica da nossa comunidade, da nossa civilização atual, é de uma coisa. Vou pegar aquele princípio, beleza. Esse princípio de lá, ele se diz o que é hoje? Não. Então é extremamente importante que a gente possa estabelecer que Jesus não era comunista, não foi comunista e talvez não fosse comunista hoje. O princípio dele, apresentado do jeito que foi apresentado, ele nos dá conta de que ele estava mais voltado para uma organização onde tudo fosse mais parecido com o comunismo, mas não do que fosse voltado para um liberalismo, mas não. Posso chegar no meio termo? Posso construir uma discussão com base nesse princípio. Vou ter esse princípio certo? Possivelmente não, porque isso é uma dinâmica, a sociedade está mudando toda hora. Então, Jesus não foi comunista, Jesus não foi liberal, Jesus, ou seja, não foi capitalista. Jesus ele não foi qualquer outra estrutura de pensamento. Os princípios eu posso puxar eles para tentar explicar aqui, posso puxar para tentar explicar lá. Mas Jesus em si, ele trouxe princípios atemporais, ou seja, eles se vão, ou seja, eles por serem universais, eles se mantêm sempre e precisam ser pontuais, percebidos, analisados de forma pontual, isso que eu quis dizer. Compreendido isso? Então, quando você ouvir falar que Jesus ele era comunista, não, ele não era comunista. Princípios que ele estabelece estão lá dentro do comunismo. Talvez princípios das coisas que ele estabelece também estejam dentro do liberalismo. Mas ele não era capitalista e também não era comunista. Entendido isso? Espero que vocês tenham entendido isso, porque é uma discussão muito comum no dia a dia das pessoas. E isso vai fazer com que as pessoas, então, nutram um tipo de posicionamento de Jesus do qual ele não tinha. Quem tem esses posicionamentos somos nós, a partir dos princípios dele. Até mais!